Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia, o que virou manchete em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui nos estúdios da RCTV eu recebo a reitora da Universidade Federal da Paraíba, a doutora Margarete Diniz, ela que está disputando aí já no processo de segundo turno a reeleição, a disputa pela reeleição com o outro candidato, Luiz Júnior. Vamos conversar hoje com a reitora sobre como é que anda a UFPB, como é que anda essa disputa, as expectativas dela para esse momento da Instituição Federal da Paraíba. Boa noite, reitora. Prazer tê-la aqui no 27 Segundos mais uma vez. Boa noite, Hermes. Venham sempre com muita satisfação para o seu programa. Bom, reitora, o resultado foi o esperado? A senhora esperava esse resultado? Teve uma margem de vantagem de sua parte, mas não conseguiu chegar àquele 50% mais um voto que liquidaria a fatura no primeiro turno. Verdade, faltou pouco, né? Quase 47% dos votos. E a gente espera agora, nesse segundo turno, que acontecerá no dia 27 de abril, encerrar essa disputa de consulta eleitoral e trabalhar. Reitora, qual é a sua principal proposta de campanha para este segundo mandato? Nossa proposta é primeiro consolidar. Hoje eu digo que foi dado um ordenamento acadêmico administrativo na universidade. A universidade hoje tem um alicerce que nos permite dizer agora que ela vai avançar. Avançar em todos os sentidos, no ensino, que possamos consolidar os avanços que foram feitos na graduação e na pós-graduação. Hoje nós temos regulamentos próprios, normas, tanto para o ensino da graduação como da pós-graduação, cotutela, dupla titulação, estágio pós-doutoral. Nós queremos avançar agora na internacionalização. Na internacionalização, por onde exatamente? Uma universidade que se preza, é preciso fazer convênios com universidades de ponta no mundo inteiro. É preciso que possamos levar a nossa instituição, as diversas instituições, via Grupo Coimbra, ao qual somos afiliados, Grupo Tordesilhas e vários convênios que estão sendo feitos com diversos países no mundo todo. Bom, deixa eu interromper aqui só a reitora um minutinho para a gente ir direto para Brasília. Teve movimentação hoje, a Câmara Federal fez uma sessão com pouca movimentação, mas no Senado Federal a movimentação é intensa, porque foi lido o parecer da Câmara encaminhando ao Congresso, ao Senado, a autorização para a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. E tem paraibano envolvido dos dois lados, tanto do lado da oposição como do lado de situação. Edinho Magalhães é quem traz os detalhes, o resumo do que aconteceu durante todo o dia de hoje no Senado Federal. Boa noite, Edinho. Boa noite, Hermes. Boa noite, magnífica reitora. Boa noite, João Pessoa. Dia muito intenso aqui no Senado da República, Hermes, e paraibanos protagonizando um embate técnico, jurídico e político. Cássio Cunha Lima, pelo lado da oposição, tentando antecipar o trâmite e os prazos para poder agilizar esse processo de afastamento da presidente agora no Senado Federal, e Lindbergh Farias, embora eleito pelo Rio de Janeiro, também paraibano, tentando botar calma e prudência nesse ritmo que a oposição deseja conduzir, ou pelo menos emprestar, para o processo de impeachment da presidente no Senado. A situação é tão delicada, são tantos pedidos de questionamentos, questões de ordem, perguntas, que o presidente Renan Calheiros Hermes decidiu convidar o presidente do Supremo Tribunal, Ricardo Lewandowski, que deveria assumir a presidência dos trabalhos somente se houvesse a decisão final, se passasse o impeachment no Senado, se a presidente fosse afastada, e o julgamento final é que o presidente do Supremo iria conduzir os trabalhos. Mas o presidente Renan Calheiros resolveu antecipar, convidando-o desde já para que pudesse responder todas as questões de ordem, evitando judicialização do processo e a suspensão dos trabalhos
como ocorreu no início da instalação da comissão do impeachment na Câmara dos Deputados. Então, é toda uma questão muito delicada. Veja você que no início do dia se discutia ainda a leitura da denúncia no Senado, e somente semana que vem é que os partidos iriam indicar os seus membros da comissão e ela fosse começar a trabalhar. Mas agora, à noitinha, final do dia, Renan resolveu agilizar o trâmite e, atendendo a alguns líderes partidários, já abriu o processo de indicação de nomes para a composição da comissão e já tem paraibano nessas listas para a comissão do impeachment, Hermes. Ok, Edinho, a gente vai a um intervalo aqui rapidinho e volta em seguida com você aí de Brasília e eu vou retomar a entrevista com a reitora Margarete Diniz, saber dela mais da Universidade Federal da Paraíba, ela que disputa a reeleição, como ela mesmo disse, segundo turno, dia 27 de abril. São cerca de 35 mil eleitores nessa instituição. Os eleitores envolvem servidores, estudantes, técnicos e docentes. E docentes. Pronto, tudo isso a gente vai conversar com a reitora Margarete Diniz. Daqui a pouquinho, vamos ao intervalo, a gente volta em seguida. De volta com 27 segundos pela RCTV, nós estamos conversando aqui ao vivo na noite desta terça-feira com a reitora Margarete Diniz, ela que disputa a reeleição para o cargo na Universidade Federal da Paraíba. Reitora, no primeiro turno tivemos 4 candidaturas. Restaram 2, as 2 mais votadas, a sua foi a mais votada. Teve também o segundo colocado, o professor Luiz Júnior. E agora vocês vão também para uma disputa para saber quem conquista o apoio dos 2 outros candidatos. A senhora já conversou com esses 2 candidatos? Já conversei com os 2 candidatos. Os candidatos liberaram os seus eleitores, né, seu grupo, para que eles possam ouvir as propostas, apresentaram um manifesto à comunidade, mas eu acho, Hermes, que os 2 têm mais a ver com a nossa chapa do que com a outra. Por isso, eu creio que as pessoas que têm compromisso com essa instituição, que querem que ela dê certo, elas seguirão conosco. E nós estamos bem animadas nesse sentido. Eu vi uma crítica dos seus adversários por conta da não conclusão de algumas obras físicas dentro da Universidade Federal da Paraíba. O que é que acontece com essas obras? Acontece que essas obras têm problemas técnicos e jurídicos. Acho interessante a cara de paisagem das pessoas, que tem tudo a ver com esse problema das obras inacabadas que nós recebemos, porém não concluídas, estavam sob auditoria, muitas delas Polícia Federal, CGU, sob investigação, mas saiu um acórdão do TCU recentemente, no dia 26 de fevereiro, agora de 2016, que permite retomar obras inacabadas, inclusive com dispensa de licitação. É preciso que a gente saia desse patamar, dessas famosas obras inacabadas, mas eu também tenho dito, eu respondo pela universidade no dia que eu cheguei para frente. Nós vamos apresentar à comunidade universitária os responsáveis pelos problemas técnicos e jurídicos destas obras, para que a gente saia desse patamar e agora que a gente possa ir para a compra de equipamentos, para que a gente possa ir para um patamar de melhoria da modernização dos laboratórios, e esse é o caminho que nós vamos seguir. Ok. Deixa eu voltar a Brasília para conversar com Edinho Magalhães novamente sobre o dia de hoje. Edinho Magalhães, você conversou com alguns senadores da Paraíba? Conversei sim, Hermes. Como a coisa está muito dinâmica, no momento em que eu conversei, estava tendo o auge da polêmica entre oposição e governo para poder discutir sobre os prazos dessa comissão e como é que se daria a indicação de seus membros, né? Isso tudo teria ficado para a semana que vem, mas já foi antecipado e, portanto, os nomes já estão sendo indicados. A comissão deverá ser instalada ou na próxima sexta-feira ou mesmo na segunda, quando haverá a eleição para o relator e o presidente dessa comissão. Ato contínuo, ela já começa a correr prazo para apresentar um parecer em até 10 sessões, que podem ser 10 dias úteis, e esse mesmo prazo para a defesa da presidente Dilma. E aí nós encontramos, na ocasião, os senadores Cássio Cunha Lima e Lindbergh Farias sobre essa polêmica. E em seguida, o senador José Maranhão, que é o decano do Senado, é o nome do PMDB graúdo, que falou também sobre a relação entre Renan Calheiros, presidindo a sessão de votação de impeachment, e Michel Temer,
que é o vice-presidente da República, o presidente do partido e maior beneficiário desse afastamento. Vamos ouvir as sonoras. A primeira definição que foi tomada é que a comissão processante será formada por indicação dos blocos partidários. E como manda a lei e o regimento interno, a decisão da Câmara, a autorização para a abertura do processo tem que ser lida no plenário hoje. E ainda hoje os partidos têm que indicar os seus membros. E infelizmente as lideranças do Partido dos Trabalhadores estão dizendo que vão se recusar a indicar os seus membros, o que caracteriza mais uma vez uma tentativa de obstruir a justiça, de obstruir as investigações por parte do PT. Trabalhar no limite sempre. Prazo até 48 horas. Nós vamos indicar os membros às 18 horas de sexta-feira. Aí segunda-feira se faz a eleição do plenário e terça-feira a instalação da comissão. A Lei 1079, sobre a questão do bloco, do partido, do artigo 44 até o artigo 49, não define se é bloco ou partido. Por isso, a gente foi para o rito estabelecido pelo Sidney Sanches, que o Supremo tem reiteradas vezes dito assim, que é aquele rito de 92 que vai presidir. Tem o rito do Senado. O rito do Senado, no item 3, ele fala de observando a proporção partidária, não de blocos. Então a gente registrou a nossa posição contrária, mas houve uma decisão do presidente que seria blocos. Tá aí o senador Lindenberg Farias, ele que é paraibano, mas é senador pelo Rio de Janeiro, falando dessa questão partidária. Bom, Edinho, ficou bem claro, o senador Cássio Cunha Lima, que é da oposição, quer acelerar o processo, quer dar celeridade ao julgamento logo pelo Senado. E o senador Lindenberg Farias, que é do PT, do bloco de oposição, quer esticar os prazos ao máximo dentro do regimento interno. Você falou que os fatos às vezes atropelam até mesmo a informação gravada, né, como foi o caso, mas o Renan Calheiro já decidiu que a comissão será instalada na segunda-feira. E a oposição, como o Lindenberg disse, vai indicar somente às 6 horas da sexta-feira os nomes. Exatamente. O governo está se baseando na lei do impeachment e no parecer do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Sidney Sanches, à época do impedimento do ex-presidente Fernando Collor, em 92. E a oposição se baseia no regimento e na Constituição. Então, é questão jurídica. Por isso que o presidente Renan Calheiros Hermes quer trazer para o plenário do Senado, já na semana que vem, e ajudar a presidir a sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, numa cena inédita para evitar a judicialização e tentar fazer tudo direitinho conforme as regras para não haver nenhuma suspensão dos trabalhos. E com relação à indicação dos nomes, Hermes, eles já começaram a acontecer. E Cássio Cunha Lima, pelo lado do PSDB oposicionista, já está na comissão de impeachment. Pelo lado do governo, Lindenberg Farias, governista, também estará lá. Há grandes possibilidades do senador Raimundo Lira compor a comissão pela indicação do PMDB. São 5 nomes do PMDB, 4 do PSDB e do Democratas, junto com o PV, outros 4 do PT e PDT, mais 3 que formam o bloco PSB, PPS, PCdoB e Rede, outros 3 do PP, Partido Progressista e PSD, e, finalmente, mais 2 vagas no bloco PR, PTB, PSC, PRB e PTC. São 21 membros, lembrando que tem mais partidos do que 21 cadeiras, são 25 partidos. Eles têm que indicar 21 nomes, por isso que foram indicados pelos blocos partidários, a fim de poder contemplar todas as siglas, todas as legendas desse trabalho da comissão de impeachment no Senado, Hermes. Ok, Edinho, deixa eu retomar a entrevista com a reitora Margarete Diniz, falando ainda sobre eleições na UFPB, o segundo turno que acontece no dia 27 de abril. Reitora, nós sabemos que o Brasil vive um momento difícil político, institucional, econômico. Essa dificuldade se reflete na gestão de uma instituição de ensino superior como é a UFPB? Com certeza. Preocupante esse momento que vivemos no país, a incerteza de como funcionará, em especial o Ministério da Educação, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque tudo isso certamente tem a ver com a nossa instituição e a nossa Associação Nacional, ANDIFES, dos reitores das universidades federais, tem demonstrado essa preocupação e tem agendado reuniões. Na verdade, eu estou afastada do cargo desde o dia 11 de março, devo retornar dia 28 agora de abril, e o professor Eduardo Rabenrost tem participado efetivamente das reuniões em Brasília
e é de fato preocupante a situação que o Brasil passa. Tá. A senhora vai, se eleita, assumirá um segundo mandato para 2 anos, 4 anos? 4 anos. 4 anos. Nosso primeiro mandato ainda vai até novembro de 2016. Novembro de 2016. Até lá ainda pretendemos iniciar a reforma do Estatuto da Universidade e dar encaminhamento a essas obras inacabadas, como eu falei, para que a gente saia para outro patamar e não mais precisamos estar aqui apresentando à comunidade os problemas que recebemos da gestão anterior. Bom, a senhora enfrentou uma crise pouco antes, uma greve pouco antes do primeiro turno das eleições. A senhora entendeu aquela greve como um movimento político? Eu acho que também. Mas veja bem, nós tivemos uma greve de 100 dias em 2013, já na nossa gestão, a greve em nível nacional, uma greve em 2015 de 132 dias. Eu digo que é um momento de fazer a devida reflexão sobre esse movimento grevista. A greve é um direito, porém, o que se ganhou com esse movimento e qual o prejuízo que se apresentou, em especial para os estudantes da universidade. Então, eu acho que é preciso rever a greve como instrumento de reivindicação por tanto tempo e de tão pouco ganho. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta em seguida com 27 segundos. Vamos continuar conversando com a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz. Fique ligado, voltamos em seguida, rapidinho o intervalo. De volta com 27 segundos, conversando hoje com a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz, que está aqui nos estúdios. Doutora Margarete, deu para fazer tudo no primeiro mandato? O que é que a senhora acha que ainda dá para fazer nesse restante de mandato, que é dentro das suas previsões para a gestão? Neste restante de mandato, tão logo eu retorne à UFPB, nós vamos fazer a discussão sobre a Estatuinte, a revisão do Estatuto da UFPB e também retomar as obras inacabadas. Tenho dito que precisamos sair desse patamar, dessa herança de problemas graves nas construções, apresentar à comunidade universitária as pessoas que deram causa a esse feito. A gente vê hoje no Brasil os grandes problemas apresentados no dia a dia nas mídias e é preciso que alguém seja responsabilizado. Nós vamos ter que quebrar algumas paredes, fazer o mesmo serviço que é atestado muitas vezes como já feito, retomar obras inauguradas festivamente, mas sem nenhuma condição de uso. Então, nós vamos sair, as que nós iniciamos na nossa gestão em 2014, continuarão no ritmo da construção e tenho certeza que, na sequência, nós estaremos buscando a modernização dos laboratórios, o avanço na pós-graduação, o avanço na inovação tecnológica, as patentes, a universidade que se quer, a universidade que nos orgulha. Bom, a senhora disse que vai concluir as obras inacabadas e vai mostrar à sociedade os nomes dos verdadeiros responsáveis, porque não foi diante da sua gestão, dentro da sua gestão. A senhora admite que vai tomar alguma medida judicial nesse caso? Não, medida judicial, entregar aos órgãos de controle, porque na verdade eles estão acompanhando, CGU, TCU, a própria Polícia Federal. Quando nós chegamos, nós encontramos 2 fundações de apoio à universidade inadimplentes. A FUNAP nós conseguimos tirar da inadimplência, a Fundação Zé Américo não abre mais, né? Há 90 dias praticamente nós demitimos, a bem do serviço público, o presidente da Fundação Zé Américo, faz parte desse grupo que pretende voltar à instituição. Felizmente, acho que a maioria tem a certeza que nós não queremos esse retrocesso. Foi demitida a bem do serviço público por desvio de recurso financeiro. E aí, no local onde funcionava a Fundação Zé Américo, nós colocamos um centro de atendimento psicopedagógico. É a clínica de psicopedagogia, ou seja, botando a universidade para funcionar com toda a seriedade, com toda a honestidade que é preciso ter. São quantos campos da universidade? São 4 campos. 4 campos. Areia, campus 2, Bananeiras, campus 3, Litoral Norte, campus 4, Rio Tinto, Mamanguape, e 2 unidades acadêmicas. Uma unidade acadêmica em Santa Rita, onde funciona o curso de Direito, e uma unidade acadêmica em Mangabeira, onde funciona o Centro de Informática e o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional. A pretensão é que em Santa Rita possamos sair dessa unidade acadêmica e transformar em um centro e, na sequência, com outros cursos, criar um campus. Bom, desses 4 campos, tem algum que necessita de um maior investimento ou todos eles estão precisando da mesma atenção? Todos eles, mas em especial
o Litoral Norte. Litoral Norte foi entregue, é obra do programa do REUNE, do governo federal, porém com estruturas assim preocupantes. A parte energética da instituição, sem a devida complementação, ou seja, hoje não se pode ligar os splits, não se pode botar para funcionar as estruturas, porque não foi feito um projeto de instalação elétrica adequado. Então, nós estamos revendo isso, questão de internet, questão de infraestrutura. O restaurante, nós que abrimos o restaurante lá em Rio Tinto para funcionar, precisamos agora entregar a residência universitária e também a parte de Mamanguape. Mas vamos trabalhar para isso e vamos mostrar que apesar dos desmandos encontrados, que é possível sim ter o mesmo padrão nos 4 campos da UFPB, no mesmo padrão de qualidade, com a chancela que se diz da Universidade Federal da Paraíba. Nesses tempos de dificuldades financeiras, das famosas vacas magras, como se enfrentar a situação salarial dos servidores, diretores, professores? Verdade, eu digo que nós achamos que um professor universitário hoje, o patamar do recurso do seu salário é baixo, porém, Hermes, quando você faz uma avaliação comparativa com os salários nesse país, eu acho que ainda estamos num patamar razoável, mas se batalha diariamente para que isso aconteça. Há muito tempo a universidade, os professores universitários recebiam muito bem. Hoje vivem num patamar em que a discussão anualmente acontece para que de fato os salários aumentem. Nós tivemos sim problemas ao longo desses 3 anos, em especial em 2015, de contingenciamento do recurso, mas nós priorizamos a academia. Tivemos 50% de corte de investimentos também no PROEST, e aí utilizamos mais de R$1 milhão da UFPB para que não houvesse solução de continuidade. E a pós-graduação, em que a UFPB é referência nacional e internacional, só recebemos 25% do custeio para a manutenção da pós-graduação. Repassamos mais de R$1 milhão para que isso acontecesse. As bolsas dos estudantes foram equiparadas no seu valor. Monitoria e extensão tem um valor bem pequeno em relação à iniciação científica. Nós não só igualamos, como duplicamos praticamente o quantitativo de bolsas, e temos agora a pretensão de ainda esse ano aumentar a temporalidade da bolsa de extensão, que é uma questão solicitada há muito tempo pelos extensionistas. E avançar porque é possível sim. Significa dizer que foi feito um bom uso do recurso público, apesar dos contingenciamentos do governo, a universidade vai caminhando muito bem. Nessa relação da extensão da universidade, o que é que pode avançar? Durante os 3 anos da nossa gestão, nós somos primeiro lugar no país em obtenção de recursos financeiros por aprovação de projetos e programas. Isso significa dizer que nós temos professores, servidores técnicos, estudantes extremamente qualificados que nos permitem competir em nível nacional e obter primeiro lugar. 2013, 2014, 2015. A extensão é uma parte do tripé da universidade, ensino, pesquisa e extensão de grande importância. Chega à sociedade com tudo que se faz na instituição, é a chegada à sociedade do trabalho feito pela universidade. E com isso a gente tem tido o devido cuidado para que, na verdade, quando se faz um artigo e se publica em periódicos de alto impacto, a pergunta é: para que isso vai servir à sociedade? Sim. Eu tenho dito que não tem a menor graça se vir apenas para o nosso currículo. Eu sou uma pesquisadora do CNPq, preciso publicar, mas o que eu publico serviu para quê? Para a instituição e para a sociedade. É nesse caminho que nós estamos caminhando. A senhora falou da extensão, do ensino. O outro alicerce é a pesquisa. Pesquisa, nós somos referência não só regional, mas em nível nacional. Durante os 3 anos consecutivos da nossa gestão, nós somos primeiro lugar no Nordeste e 5º no Brasil, frente a muitas universidades de ponta do nosso país, em obtenção de recursos no CT Infra e no Proequipamentos, significando dizer que foram obtidos recursos para as construções, foram obtidos recursos para a pesquisa, para a aquisição de equipamentos, que vai fazer toda a diferença na pesquisa e, consequentemente, no avanço da universidade na inovação tecnológica. Como é que anda hoje a Universidade Federal da Paraíba em relação aos cursos de pós-graduação? Nós temos mais de 100 cursos de pós-graduação,
recentemente, ao longo da nossa campanha no primeiro mandato, nós dizíamos que era preocupante a questão do nosso servidor ter que sair para o Uruguai, Paraguai, Argentina e outros países da América Latina para fazer pós-graduação. E a gente perguntava como pode, se você tem na instituição mais de 100 cursos. Ao longo dos nossos 3 anos e 5 meses de mandato, foram criados 10 novos cursos e criamos um programa chamado PQI, Programa de Qualificação Interna. O servidor da UFPB que entra num programa da sua própria instituição, ele nem tem bolsa e nem tinha recurso para atividade de pesquisa. Nós criamos esse programa e estamos dizendo que cada programa de pós-graduação que absorver um servidor docente ou servidor técnico administrativo da UFPB, nós estamos repassando para o programa a taxa de bancada. Isso é incentivo à capacitação e aumentamos de forma considerável ao longo desses 3 anos na capacitação dos nossos servidores técnicos administrativos. Como é essa taxa de bancada, professora? Taxa de bancada é um quantitativo, esse ano, por exemplo, de R$ 5.000. Então, esse é um recurso que o programa vai receber para que o nosso servidor possa desempenhar a sua atividade do projeto proposto. Bom, em relação a estágio, a universidade tem trabalhado em cima de abrir espaço para os estudantes para esses estágios, para o ingresso mesmo no mercado formal? De fundamental importância. Na nossa carta-programa, nós temos a proposta de criar o Empresarial Júnior, ou seja, é um prédio onde nós vamos colocar as empresas juniores da Universidade Federal da Paraíba, incentivar a criação de outras empresas. Esses meninos vão trabalhar de forma integrada, já trabalhando, prestando consultoria, prestando serviço à sociedade. Isso existe no mundo inteiro, em universidades de ponta, e nós estamos incentivando que isso aconteça. Até que o prédio esteja pronto, nós vamos encontrar e disponibilizar locais, eles precisam ter espaço físico para que possam abrir e ter CNPJ inclusive, para que a gente avance com as empresas juniores na Universidade Federal da Paraíba. Estágios, tem que desmistificar também, é preciso fazer parcerias público-privada, público-público, público-privada, e fazer a inserção dos nossos estudantes no mercado de trabalho. Nós temos muitos convênios com a Ford, com a Fiat, com hospitais, com empresas que permitem que nossos estudantes cheguem até lá e possam efetivamente vivenciar o mercado de trabalho no qual ele vai chegar lá, chancelado pela qualidade da Universidade Federal da Paraíba. Ok. Bom, reitor, a gente vai a mais um intervalo e a gente volta em seguida com o 4º e último bloco do 27 segundos. Claro, vamos continuar conversando também com o nosso correspondente em Brasília, Edinho Magalhães, sobre o dia de hoje, lá no Senado Federal especialmente, que é onde começou a tramitar o processo que pede a abertura do processo de cassação do impeachment da presidente Dilma. Aliás, do processo de impeachment da presidente Dilma. Fique ligado, voltamos em seguida. De volta com 27 segundos, hoje conversando com a reitora da Universidade Federal da Paraíba, Margarete Diniz. A senhora tem que conversar. E qual foi dos estágios da instituição, docentes, servidores, alunos, que sua chapa se saiu melhor nesse primeiro turno, em termos de voto, percentuais? Docentes e servidores técnicos administrativos. Nós fomos inclusive no centro do candidato opositor que foi para o segundo turno, nós tivemos maioria nos professores no centro dele. E a estratégia nesse segundo turno é trabalhar também junto ao alunado? Com certeza. Nós só nos afastamos do cargo 30 dias, cerca de 30 dias. E esse pessoal vem andando ao longo da universidade durante muito tempo e disseminando inverdades. Quando nós chegamos para conversar com os estudantes, já havia se consolidado uma informação inverídica. Então, para você desfazer isso, o nosso incômodo era esse, o tempo que não foi suficiente para que a gente levasse a verdade em cada local. Não foi possível chegar em todos os recantos dos 4 campos da UFPB e nas unidades acadêmicas, mas eu tenho certeza que através dos debates, da divulgação nas mídias e das informações, e eu peço aos estudantes, com o seu professor, pergunte ao seu professor, ao professor que você confia, ao professor de referência, quem é essa chapa, quem é essa pessoa que você apenas ouviu um lado e não ouviu o contraponto. Que faça essa avaliação para que a gente continue a discussão.
Por que isso? E por que eu primo muito por isso? Porque na eleição anterior nós ganhamos nos 3 segmentos, em professores, servidor técnico e estudantes. É uma grande responsabilidade. E eu tenho um compromisso enorme com a classe estudantil de que nós estamos caminhando com a universidade pública, gratuita, de qualidade, séria, honesta, um tratamento do dia todo e de todo dia, para que a gente possa entregar profissionais extremamente qualificados à sociedade. Ok, deixa eu voltar a Brasília agora com Edinho Magalhães. Edinho, teve também na Câmara, apesar de pouco quórum, né, já um andamento do caso Eduardo Cunha. Me parece que o vice-presidente da Câmara, mais uma vez, tentando manobrar para salvar a pele do presidente. Hermes, na verdade, agora o foco na Câmara volta a ser o presidente Eduardo Cunha, não tem como ser diferente, porque ele está com o processo aberto de cassação no Conselho de Ética. Só que o que aconteceu hoje, Hermes, tem um certo fundamento jurídico e aí Eduardo Cunha vai ter que judicializar essa questão se ele quiser que isso vá à frente. Da mesma forma que o objeto do pedido de afastamento da presidente Dilma se concentrou só e somente só nas pedaladas fiscais e não em delações, fatos novos ou outras crises como a Petrobras, Eduardo Cunha está no Conselho de Ética por ter supostamente mentido na CPI da Petrobras, presidida na época pelo deputado Hugo Mota, quando anunciou que não tinha contas na Suíça. Então, ele está querendo dizer que o que vale para ela, vale para ele também. Que não coloque mais coisas para serem investigadas no Conselho de Ética contra ele. Agora, isso é muito fácil de resolver. Da mesma forma que ele disse que abriria quantos processos fossem necessários contra o presidente com vários objetos, se esse impeachment não passasse na Câmara, é só os oposicionistas a Eduardo Cunha abrirem outro processo para investigá-lo sobre outras práticas ilegais que ele cometeu. Está aí uma solução para esse caso não ter que ficar sendo judicializado e arrastado ao longo do ano, Hermes. Bom, Edinho, o senador José Maranhão, me parece que ele disse que não quer participar, não tem intenção de participar, tem inclusive uma orientação de bancada, né, para que o PMDB não aceite a relatoria e a presidência dessa comissão especial, mas ele confia que o processo de impeachment seja aprovado no Senado. Nós conversamos com o senador José Maranhão, exclusivo para a RCTV e TV Correio, e ele falou justamente isso, que como decano e presidente da CCJ, foi orientado pelo PMDB para não participar nem da relatoria, nem da presidência da comissão especial que está analisando a admissibilidade do impeachment no Congresso Nacional. E aí ele deu as suas razões e suas justificativas. Vamos acompanhar José Maranhão, senador do PMDB da Paraíba. Nós hoje, pela manhã, tivemos uma reunião com todas as lideranças e o presidente do Senado, Renan Calheiros. A previsão que ele nos deu é de que o processo será submetido a julgamento no dia 11 de maio. Muito bem. Há alguma chance de um dos senadores da Paraíba serem indicados para essa comissão? O senhor, por exemplo? Não, eu na realidade não estou reivindicando isso e eu aceito as ponderações que o senador Romero Jucá fez, já que ele é hoje o presidente do partido. O entendimento de Romero Jucá é o de que não ficaria bem a nenhum membro da bancada do PMDB essa missão de presidir ou de relatar. O melhor seria que essa indicação recaísse sobre membros de outros partidos que estão aliados à oposição aqui no Senado da República, até para se evitar as maldosas interpretações de que o PMDB estivesse querendo ganhar a presidência da República no tapetão. Bom, tá aí o senador José Maranhão, Edinho Magalhães, muito obrigado pelas informações. Vamos continuar acompanhando toda essa movimentação em Brasília, sempre aí com a marca da exclusividade, da sua atuação, tanto na Câmara e no Senado Federal. Pois não, Hermes. Aqui, a cada dia uma novidade, uma dinâmica e uma polêmica. E a cada polêmica a gente faz análise e traz a informação para os seus e nossos telespectadores. Uma boa noite a todos. Uma boa noite para você também. Bom, a gente conversou aí com Edinho Magalhães. Deixa eu voltar aqui para a reitora da Universidade Federal da Paraíba, a professora Margarete Diniz, candidata à reeleição.
Professora, a senhora sentiu em algum momento do primeiro turno da campanha, dessa disputa acirrada pelos candidatos, com muita troca de acusações, a contaminação de política partidária dentro desse processo, não? Sim, eu tenho dito, Hermes, que em 30 anos de universidade eu nunca vi um processo de consulta eleitoral dessa natureza. Ao longo de 60 dias, a gente já viu uma série de ações orquestradas de um modelo, eu digo que na universidade não cabe isso, de agressões físicas, verbais, de pichações, de invasões a restaurante, coisas que normalmente não aconteciam durante a chegada da consulta eleitoral, essas coisas acontecendo. A universidade não aceita isso. Eu tenho dito que a maioria quer estudar, a maioria quer se formar, e é para esse povo que quer fazer a discussão crítica, a boa discussão que a universidade precisa, é para essa universidade que nós estamos trabalhando. Então, lamentar profundamente. Se você tivesse visto, não sei se você ouviu falar, os debates que aconteceram improdutivos, e eu parabenizo a comissão eleitoral que resolveu no segundo turno não mais fazer os debates no modelo que aconteciam. Né? O debate, por exemplo, no Litoral Norte não foi possível continuar, dado os modelos de cartazes, assim, coisa que não se aceita hoje numa democracia. Tá. Bom, deixa eu voltar agora com a Assembleia Legislativa. O dia na Assembleia Legislativa, claro, não teve outro assunto senão a repercussão do processo de impeachment da presidente Dilma. Os deputados falaram sobre o que acharam do resultado na Câmara Federal. A semana começou com a bancada de oposição ainda mais encolhida na Assembleia. Com o pedido de licença do deputado Tovar Correia Lima, do PSDB, para tratamento de saúde, quem já assumiu a cadeira foi Jules Roberto, do PMDB. E ele já deixou claro como vai atuar na casa. A minha postura em relação à casa é como vinha sendo nas outras vezes que estive. Né? Vou votar pela minha concepção, pelas as minhas opiniões. Eu acompanho o governador Ricardo Coutinho na minha região, na minha cidade. Então eu vou continuar da mesma forma que estive das outras vezes que estive na casa. Mas na tribuna da casa, o assunto que dominou os discursos foi a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara Federal. Os debates foram puxados pelo deputado Anísio Maia, do PT, que não poupou críticas à atuação dos parlamentares, principalmente dos que compõem a bancada paraibana. Não é só a minha pessoa, é o Brasil todo. Eu acho que o Brasil está enojado com esse processo. Na verdade, eu já disse aqui na Assembleia, vou repetir de novo, foi a maior concentração de corruptos que já existiu no Brasil votando numa proposta. Ali todos eles envolvidos em sérios casos de corrupção, começando pela mesa, Jovair Arantes, o presidente, o Beto Mansur, secretário, todos com um vasto prontuário policial. A deputada Estela Bezerra, do PSB, também criticou o voto de alguns deputados paraibanos. A bancada paraibana tinha 2 votos que tinham coerência, o voto do PSDB de Pedro Cunha Lima e o voto de Efraim Moraes, porque vem fazendo a crítica e a oposição. Tiveram 2 votos coerentes também, votando em favor da continuidade do governo, em favor do respeito às regras da democracia, porque é questão de regra de democracia. Nós temos um voto que é soberano, que foi desrespeitado por uma eleição indireta, agora, nesse momento, e nós tivemos outros votos, todos que foram dentro desta negociação, alguns reservando coerência partidária e outros traindo completamente o que vinham constituindo durante a sua trajetória junto ao governo. Mas foi o discurso do deputado Ranieri Paulino, do PMDB, o mais comentado nos bastidores. Ele chegou a elogiar a presidente Dilma Rousseff e se mostrou contrário à atuação de Eduardo Cunha. Eu tenho essa preocupação do PMDB, né, ter essa associação à imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Né? Eu o respeito institucionalmente, naturalmente. Ele é presidente, foi eleito democraticamente para isto. Mas eu, particularmente, a imagem dele eu acho uma imagem negativa. Você tira, por exemplo, a condução que ele fez. Eu acho até que foi uma condução
justa no processo, né? Mas você vê que nem emoção tem. Já a defesa do impeachment veio do deputado Dinaldinho Vanderlei, do PSDB, que foi ainda mais adiante. A partir de agora, não só Dilma tem que perder o mandato. Nós temos que também tirar o Temer, né, que também existe problemas, e também o Cunha, que também existe problemas lá. Então acredito que o fora Cunha e o fora Temer cabe nesse momento para que o país possa passar realmente a limpo. Não só retirar a presidência, mas também tirar o presidente da Câmara e também o vice-presidente da República. Está aí toda a repercussão na Assembleia Legislativa do processo de impeachment, que já se encontra no Senado Federal, inclusive. Você acompanhou aí com as informações de Edinho Magalhães, direto de Brasília. Reitora Margarete Diniz, o que diferencia sua chapa em relação ao adversário? Muita coisa. Primeira coisa e principal, digo, é a seriedade com o dinheiro público, né? Com a utilização de recurso público. Nós, nesses 3 anos, tivemos várias dificuldades, processo de greve, nenhuma transição. Chegamos à universidade sem nenhuma transição, desapareceram da universidade vários computadores com as memórias apagadas. Isso não é procedimento para uma instituição, para uma universidade. Nós estamos trabalhando sério, tenho dito, todo dia, o dia todo, com hora para chegar e sem hora para sair. Um reitorado que trabalha com muito diálogo, que recebe a todos os sindicatos, professores, servidores técnicos e estudantes. Servidores técnicos, ao longo de 60 anos da universidade, nunca foram tão beneficiados como agora nessa gestão. PQI, nós criamos nessa gestão um centro de referência em atenção à saúde. É do dever da universidade cuidar da saúde dos seus membros da sua comunidade universitária. É uma policlínica coordenada pela professora Virgínia e uma equipe de médicos de ponta da universidade. São 13 especialidades médicas, mais assistência odontológica, mas daqui a mais pouco tempo nós vamos abrir também para implante dentário na instituição, a baixíssimo custo. O CRAS ele funciona de forma gratuita para estudantes, professores, servidores e dependentes, e também os nossos servidores terceirizados também lá são atendidos. O hospital universitário, eu hoje vi um manifesto em que o candidato dizia que não vai trabalhar para não precisar fazer a cessão dos servidores da universidade para a EBC. Isso já existe, o TCU já se pronunciou, proposta nossa encaminhada ao TCU, para que os servidores não sejam precisos ser cedidos à empresa brasileira de serviços hospitalares. Nenhum servidor será cedido à EBSE, com exceção dos que têm cargo comissionado. Isso já é uma decisão do TCU e quando eu retornar, vou fazer a portaria para entregar aos servidores, dizendo que eles estarão lá em efetivo exercício de suas funções, como já estavam e continuarão assim funcionando. E vamos trabalhar por uma universidade pública, gratuita, de qualidade, empreendedora, inovadora, participativa e sem preconceitos. Porque aconteceu também um candidato que põe uma camisa preconceituosa, com dizeres preconceituosos, misógino, não cabe numa instituição que se chama universidade. A universidade já disse não e, se Deus quiser, retrocesso não haverá na nossa instituição. Ok. Professora Margarete Diniz, muito obrigado pela entrevista aqui na RCTV no 27 Segundos. Eu que agradeço, Hermes. Agradeço as pessoas que me acompanham, Bob Wagner, Neide, Felipe, a sua equipe, sempre muito prestativa. E venho sempre aqui com muita satisfação pela seriedade e a qualidade do seu programa. Muito obrigado. Agradecer também aos telespectadores, muita gente aqui participando nas redes sociais. Uma boa noite a todos. Amanhã nós estamos de volta às 9 da noite aqui com 27 Segundos ao vivo. Fica agora com a programação da RCTV, do seu jeito, para você.